Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas 5, verso 1 diz: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Amém? E aí, irmãos, eu quero, resumindo, dizer que ele começou a ajeitar tudo para que fosse estabelecido no templo construído por ele. O primeiro templo foi construído por Salomão, amém? E Salomão abençoa no capítulo 6 o povo e dá graça a Deus, porque todo o povo estava em conjunto trabalhando para a construção do templo, amém? E no capítulo de número 6, versículo 12, ele fez uma oração perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, e ali ele orou a Deus. E nós vemos que Deus, ele se apresenta naquele lugar, um lugar que foi levantado para ele, diga, um lugar que foi levantado para ele. E no capítulo 7, eu tenho que ir resumindo para que vocês entendam tudo que eu vou falar hoje. Eu queria que vocês abrissem comigo. E acabando Salomão de orar, desceu o que, pessoal? Fogo do céu, grife isso aí, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém? E a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Quer dizer, era muita glória. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto, com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para... E aí eles cultuaram a Deus naquele dia, um dia muito abençoado. No versículo 11, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Verso 11 diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Amém? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Grife aí. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Bote aí do lado, destruição. E farei com que seja provérbio e mote
entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, grife aí, qualquer que passar por ela, se espantará e dirá, porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra. Esta noite, Deus, vem me visitar com a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Então, deixa eu tentar resumir algumas coisas para vocês. O precursor do templo, diga, o precursor do templo foi o tabernáculo. Lá no Êxodo 25 até o 27, nós vamos ver sobre o tabernáculo que foi construído antes do templo. Porém, Deus ordenou que lhe fosse construído um templo. E Davi disse, Senhor, eu vou construir o templo. E Deus disse, não, Davi, tu não. Tem muito sangue nas tuas mãos. Mas o teu filho, Salomão, o filho que eu vou escolher, este que vai te suceder, será o que vai levantar o templo. Amém? E na história, irmãos, diga, o primeiro templo, lá em 1 Reis 6, abra aí por favor, 1 Reis, capítulo 6, foi construído, foi terminado no versículo 37. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, e no mês de Zive, e no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Diga, 7 anos. Diga, o templo de Salomão tinha o mesmo conceito litúrgico do tabernáculo. O lugar santo, diga o lugar santo, e o lugar santíssimo formavam suas principais seções. E o mobiliário era o mesmo. Tudo que havia no tabernáculo foi levado para o templo. Amém? Nós devemos entender, irmãos, que esse primeiro templo, ele foi construído e foi edificado, e Deus o consagrou em glória. Conforme a gente leu aqui em Crônicas, Deus derramou sua glória sobre aquele lugar. Amém? Porém, a Bíblia diz que Deus colocou condições que eram fundamentais para que a glória dele permanecesse ali e para que ele habitasse ali naquele lugar. Veja aí no versículo de número 19 do capítulo 7 de 2 Crônicas, ele disse, Porém, se vós vos desviardes e não deixardes os meus deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei da minha presença essa casa. Amém? Então a condição é que eles não podiam se desviar. Se eles não se desviassem, então Deus continuaria derramando sua glória naquele templo erguido por Salomão. Mas a história conta que o povo passou a vivenciar uma idolatria ao lugar. E começaram a reverenciar o lugar, e de forma litúrgica, religiosa apenas, eles iam àquele lugar esquecendo até de Deus. As suas ofertas passavam por várias mãos e não iam diretamente ao lugar devido. E era tanta burocracia religiosa, era tanta coisa, que o povo foi se afastando do propósito fundamental da construção do templo, que era justamente, diga, o propósito de Deus é que o templo fosse lugar onde todos os povos, línguas e nações se reunissem para reconciliar-se com o Criador. Mas isso não foi feito, até porque o templo, ele era frequentado na época de Salomão apenas pelo povo de Israel.
E de uma forma eles tinham o templo como sendo lugar do Deus de Israel, e outros povos não podiam lá entrar. Os estrangeiros não podiam frequentar aquele lugar. Nem sequer lhes era lícito alguns sacrifícios ou ofertas ou oferendas que se fizessem. As mulheres também não podiam entrar lá. Então, o templo foi perdendo o seu valor criacional. A ideologia de Deus para a criação do templo não era sectarista. Não era um lugar para que apenas um povo se reunisse, mas para que o mundo, os habitantes da terra, entendessem quem é Deus. Por causa disso, o primeiro templo, foi destruído na época em que os babilônicos entraram, no período de Nabucodonosor, foi saqueado tudo, foi destruído tudo. E aí, passados alguns anos, na época do rei Ciro, salvo engano, ele liberou para que, lá eu acho que Esdras capítulo 3, se eu não me engano, a gente vai ver isso. Quando Zorobabel era governador, ele liberou a reconstrução do templo, e para lá também trabalhou ali Esdras, foi na época do profeta Ageu. E nessa época eles construíram, ou melhor, levantaram o templo, meia boca. Não era nada de suntuoso, não era nada de magnífico, como foi na época de Salomão. Tanto é que o profeta Ageu é usado por Deus para protestar a falta de investimento que não havia sido feita pelo povo, que cuidavam das suas casas. Se você ler Ageu capítulo 1, fala isso. Que cuidavam das suas casas, mas deixaram a casa de Deus deserta. E Deus manda que eles trouxessem madeira da melhor qualidade, linho, púrpura, tudo. O ouro, a prata, para que o templo de Deus, para que o templo fosse realmente construído, ou melhor, levantado e construído de uma forma belíssima. Isso não foi feito. O povo era negligente. E na sua negligência, o profeta Malaquias protesta também, falando dos dízimos e etc, etc. E o Senhor no capítulo 1 diz: se eu sou Senhor, onde está a honra? E se eu sou Pai, onde está o respeito? Vocês tornaram a minha mesa desprezível e querem o meu favor. Vão ao vosso governador e peçam a ele o favor a ele. Então houveram profetas que protestaram bastante, porque o templo tinha sido esquecido e não estava sendo alvo do investimento das pessoas. Um templo que outrora as pessoas cultuavam, oravam ali e olhavam como uma grande maravilha de Deus em suas vidas, estava deixado para trás. Então, na época de Herodes o Grande, governador, ele foi reformado. E Herodes investiu ali dinheiro pesado, irmão. Tão pesado, que você vai ver em Marcos capítulo 11, verso 1, que os discípulos com Jesus olharam e se maravilharam do que estavam vendo. Veja aí, em Marcos capítulo 11, versículo 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, e sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai e trazei-mo. Amém? E ali eles então trouxeram, e Jesus, ele entrou naquele lugar. E a Bíblia diz, vamos seguir mais para frente, que ao entrar lá, Jesus vê a suntuosidade daquele lugar. E ele diz assim, aqui em João, abra também João agora, capítulo 2. Eu quero só que vocês entendam que Jesus entrou
E agora vamos para João 2. Pronto. Verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Eu precisava nem ter ido lá, bastava ter vindo aqui direto. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou, ou seja, de cordas, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai a casa de negócio, de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então todos olharam para o templo, e eles cultuavam novamente aquele lugar, porém, Jesus vai até lá, e o que ele vê é algo que estava em, digamos assim, a contragosto de Deus. Porque, mais uma vez, o templo não era ou não estava sendo utilizado para aquilo para o qual Deus havia destinado o templo. Outra vez, o templo estava desviado do seu propósito criacionista. Deus havia pensado naquele templo para reunião de adoradores, para o lugar de um povo reconciliado com ele. Mas os homens faziam daquele lugar de venda, de comércio. E Jesus fala sobre a destruição desse terceiro templo, na verdade já era o terceiro. E você vai ver mais na frente que ele fala: olha, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo foi destruído esse templo. Então, pastor, por que o senhor resumiu tudo isso? Por que o senhor foi lá de Reis, Crônicas e veio até João? É importante que a gente tenha um entendimento, irmãos, para que a gente possa evidenciar a diferença entre hoje, o templo, que naquela época foi erguido para que o povo fosse reconciliado. Templo, diga, é diferente de igreja e é diferente de casa. O templo, diga, o templo é o lugar onde ocorrem os cultos de adoração. Templo é um lugar de celebração. Templo é um lugar de reuniões litúrgicas. A igreja não é templo. Então, quando você diz, eu vou para a igreja hoje, você está errado. Você tem que dizer, eu vou ao templo hoje. Porque a igreja somos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Diga para o seu irmão, você é a igreja. Então você não veio à igreja, você veio ao templo de adoração, porque você é a igreja do Senhor. Amém? Agora, há uma distinção entre templo, igreja e casa. Porque a casa de Deus é o nosso coração, quem crê? O coração arrependido, um coração redimido, um coração perdoado se torna casa de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o motivo pelo qual Deus nos determinou que nos tornássemos igreja. Que nos tornássemos igreja. E aí nós negligenciamos o que somos. Nós não evidenciamos o que devíamos ser o propósito da nossa criação, o propósito
que Deus idealizou você e a mim como igreja. E o nosso coração como casa. E esse lugar como templo de reuniões. Mas ao mesmo tempo nós também somos templo, porque nos tornamos templo do Espírito. É interessante que nós lemos que quando Salomão consagrou o templo que ele construíra, o que foi que desceu, quem lembra? Fogo. Se você ler aí comigo, por favor, leia em Atos, capítulo de número 2, versículo 1 diz: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Como é que o templo ficou? Cheio da glória. Como que esse lugar ficou? Cheio da glória. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No primeiro texto, a Bíblia diz que eles não entraram lá por causa da glória, por causa do fogo de Deus que ali estava. Mas em Atos 2, eles receberam fogo dentro deles. A glória entrou dentro deles. O Espírito Santo entrou dentro deles. Porque o povo se tornou agora casa, igreja e templo do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vê, pastor, então é necessário que eu vá ao lugar da reunião? Claro que sim. A casa não deixou de ser casa de reunião, casa litúrgica de adoração, lugar onde Deus recebe louvores. Mas, irmãos, da mesma forma como quando Jesus olhou e viu que o templo havia se tornado lugar de comércio, abra comigo a sua Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 2. Qual é o motivo para o qual Deus nos criou? A Bíblia diz para sermos casa de Deus, para sermos igreja do Senhor, para sermos templo e morada do Espírito Santo, amém? Mas assim como no passado os homens fizeram do templo de Salomão um lugar apenas de proselitismo religioso, de sectarismos, um lugar onde apenas alguns podiam cultuar e outros não, e um lugar onde houvesse lucratividade para os religiosos da época, assim como na época em que Zorobabel, junto com o profeta Ageu, Esdras e Neemias estava lá também, naquele período segundo, onde levantaram o templo e também o povo não pôde honrar o lugar. No terceiro lugar, onde Herodes havia reformado com muito investimento, também não havia honra no lugar, não havia devida honra. E como Deus disse lá em 2 Crônicas 7, se vocês não honrarem, se o meu povo não honrar, se o meu povo adorar outros deuses, se desviar do meu propósito, não cumprir os meus mandamentos, não cumprir aquilo que eu determinei, eu me esquecerei deste lugar e ele não será mais lugar de adoração e será destruído. E assim o foi no primeiro, e assim o foi no segundo, e assim também o terceiro templo. Mas agora estamos vendo o quarto templo. Pastor, onde está ele? Quem quer ver o quarto templo? Levanta a mão bem alta e diga: eu quero ver agora. Você pode ver. Olhe para o seu irmão do lado. Diga: você é o quarto templo. Você é o templo que Deus ergueu. Mas, irmão, tome cuidado, porque Deus não te ergueu templo, casa, igreja, para que você trate desse templo
de forma vil como no passado, porque da mesma forma como os 3 primeiros foram destruídos, a Bíblia diz que se você não cuidar também será destruído. Olhe para o seu irmão e diga: cuide de você, irmão, você é templo e morada do Espírito. Versículo 1 de 2 Pedro 2 diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até que o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, e com palavras o quê? Fingidas, eles farão de vós negócio. Grife. A condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como criaturas irracionais, por naturezas feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar, engodando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Quem entendeu isso? Então, irmãos, há muitos que defendem essa doutrina calvinista predestinação, mas eu digo a vocês que, conforme está escrito aqui nesse texto, o último estado será pior do que o primeiro. Então, alguém que conheceu a justiça, melhor lhe fora que não tivesse, do que conhecendo a justiça, tendo se tornado templo do Espírito Santo, casa de Deus, tendo se tornado igreja, se desviou, prevaricou,
prostituiu-se diante de outros deuses, entregou-se às paixões infames. A Bíblia diz que o último estado será pior do que o primeiro. E assim como Deus não poupou nem aos anjos, nem ao povo de Sodoma e Gomorra, assim como Deus não poupou ao povo diluviano, assim também Deus não poupará aqueles que com arrogância vão destruir com o pecado, com a maldade, com a injustiça, o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito. Quem entendeu isso? Então, irmãos, lembre-se que Deus reservou para si, a todos nós, amém? Abra em 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta ou meretriz, na tradução de alguns? Diga, de modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz ou à prostituição, faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só. Então a maldição de um recai sobre o outro, a destruição de um recai sobre o outro. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quem quer se unir a Deus? Fugir da prostituição, diz o Senhor. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga para o seu irmão, você não é de você mesmo, porque fostes comprados por preço. Fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Diga para o seu irmão, glorifique a Deus, irmão. Glorifique no seu corpo a Deus. Pastor, sabe o que é, meu amado? Eu tenho um vício. É a cocaína. É a bebida. É a prostituição, o adultério. Você está destruindo o santuário. O lugar de adoração. Você está prevaricando contra Deus. Eu gostaria de que você abrisse em Provérbios 20. Versículo 1 diz, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Tudo aquele que por eles é desviado não é sábio. Uma pessoa quando começa a beber, ela não tem mais como parar, irmão. Ela fica viciada naquilo. É ou não é? Provérbios 23 fala também do vinho, da bebida e diz, versículo 20, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Verso 29, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem são as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos. Verso 30, para os que se demoram bebendo vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Quem entendeu isso? Verso 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Então, irmãos, a Bíblia fala que você não deve se dar ao vinho, à bebida. Você é templo do Senhor. Você não deve se dar à prostituição. Você não deve fazer uma só carne com a meretriz. Diga assim, eu tenho que viver compreendendo a brevidade da vida. Diga, entendendo que estou subordinado a deveres celestiais
para a minha vida na terra. Diga, eu tenho que entender o que é viver sabiamente, dando bom exemplo perante o mundo. Amém? E aí, amado, você começa a entender o que está no capítulo 3,16, nós lemos: não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem sabe que o Espírito de Deus habita em você? Diga amém. Abra em 2 Coríntios 6,16, olha o que diz: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Nosso templo, nosso coração não pode ter acordo nenhum com ídolos. Amém? Nosso templo não pode ter acordo, segundo o mesmo texto, com não crentes. Não há unidade entre o crente e o descrente, entre o fiel e o infiel, entre o templo de Deus e os ídolos, e entre Cristo e Belial. No versículo de número 16 diz: pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Diga, nós somos templo, edificados, para que Deus habite em nós. Qual é o fundamento desse templo? São pedras, são enormes pedras, são enormes rochas. Veja em Efésios 2, versículo 20. Nós somos templo e morada do Espírito. E é essencial que a gente perceba a nossa constituição espiritual. A Bíblia diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce. Para quê? Para templo santo no Senhor. Para santuário de Deus. Então, se você está bem ajustado em Cristo, você cresce para se tornar templo santo no Senhor. É necessário que eu esteja bem ajustado, irmão, para entender isso. Versículo 22, e nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ele está falando em templo, ele está falando em casa, porque nós nos tornamos tudo isso. Mas nós temos que fazer parte dessa construção. Eu queria terminar só com esse texto, 1 Pedro 2, versículo 5. Diga, Deus escolheu a mim para habitar. Diga, eu me tornei casa, me tornei lugar de Deus. Diga, Deus não quis templos construídos com mãos humanas para fazer habitação, como no passado. Mas Ele preferiu a todos nós, com falhas e imperfeições, porque somos casa. E Deus vê os móveis que lá estão, e Ele está movendo as coisas do lugar, arrumando tudo, para que essa casa um dia seja perfeita. Deus está trabalhando em tudo isso, amém? Podemos ler? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como, grife aí, casa espiritual, para serdes, o que mais? Sacerdócio santo, a fim de quê? Ser evangélico, ser crente, ser religioso, fazer comércio das coisas de Deus. Isso já foi, e por causa disso tudo foi destruído. A Bíblia é muito clara quando ela diz, e eu vou ler novamente: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Diga, eu sou chamado por Deus para ser pedra viva, edificado como casa espiritual,
e me tornar sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes, chamados espirituais, não são sacrifícios monetários, não são sacrifícios financeiros, são sacrifícios espirituais. Pastor, me fala um pouco sobre isso. Gálatas capítulo 5 fala, e as obras da carne são, diga comigo dedinho assim, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos preveni e vos previno agora, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Sacrifícios espirituais. É eu dizer não ao pecado. É eu dizer não à prostituição. É eu dizer não à lascívia, à idolatria. Sabe, irmã, quando vier aquele desejo de expor o seu corpo, de tentar se tornar sensual, lembre-se, toda lascívia será condenada. Quando vier aquela aputomia, aquele desejo incontrolável para a prostituição, lembre, toda prostituição será condenada. E se você ler Apocalipse capítulo de número 21, versículo 8, você vai ver que ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros. Então todo e qualquer tipo de adultério é pecado, irmão, e vai ficar de fora. E se você ler em Apocalipse 22, verso 15, fala a mesmíssima coisa que o 21, 8. Mas também todos aqueles que acrescentam ou tiram quaisquer palavra do livro desta lei, desta profecia. Não podemos administrar a nossa vida do Senhor. Não podemos dar uma interpretação nossa, pessoal, a bel prazer. Não estamos aqui para orientar os irmãos segundo a nossa visão, segundo a nossa ideologia, segundo a nossa filosofia, segundo o nosso pensamento. Porque a nenhum homem é dado o direito de interpretar a Bíblia. Sabia disso ou não? A Bíblia é o único livro que é interpretado por ele mesmo. A nós é dado o Espírito Santo para que possamos entender as coisas que são insondáveis pelos homens. Aquilo que o olho do homem não vê, 1 Coríntios 2, e que o ouvido do homem não ouve, e que o coração do homem não pode sentir, são as coisas que Deus nos revela pelo seu Espírito Santo. Você foi chamado, depois que o primeiro templo foi destruído, depois que o segundo templo foi destruído, e quando o terceiro templo por Herodes o Grande foi destruído, o Senhor disse: eu não quero um templo feito por mãos humanas. Quando Jesus visitou aquele templo, ele disse: olha, fazem da casa do meu pai comércio. E eu queria falar aos pastores, irmãos cristãos de hoje, como será que Deus se sente em ver que o quarto templo, que a casa, que aquilo que ele investiu, que não foi o ouro nem a prata. No primeiro templo foi dado muito ouro, muita prata, pedra de ônix, pedra de engaste, linho fino, púrpura. Se você ler Êxodo 24, 25, 26, 27, você vai ver isso. No segundo templo o investimento não foi lá essas coisas, mas no terceiro Herodes investiu pesado. Mesmo assim não teve a glória do primeiro. Tem uma profecia de Ageu que se cumpriu de forma literal quando Herodes fez a reforma. Ele disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque Herodes veio e fez com que aquele templo se tornasse
uma das grandes maravilhas do mundo da época. Realmente ficou fabuloso. Mas como será que Deus... Pense em Jesus entrando ali, chicoteando com aquelas cordas a todos os mercadores e os expulsando e virando mesas. E dizendo, fazem da casa do meu pai mercado. Diga, eu sou casa, eu sou templo. E agora? Feito, diga feito. Feito está esse lugar, essa casa. Porém, muitos querem fazer de mim, que sou templo, que sou casa, comércio. Tenha cuidado com os falsos mestres. Pedro escreveu e tem se cumprido, filho. Ele disse que muitos fariam de vós comércio. Tenha cuidado, porque a profecia tem se cumprido hoje. Esse mercantilismo religioso de hoje, as pessoas estão envolvidas apenas em uma religiosidade. Eles olham uns para os outros como religiosos. Eles já não têm a visão que Jesus e que o Senhor Deus Pai criou o templo. Diga comigo, Ele criou o primeiro templo, o segundo e o terceiro, para que se tornasse lugar onde o mundo inteiro iria se reconciliar com Deus. Agora diga, eu fui criado para que através de mim o mundo se reconcilie com Deus. Será que o mundo está se reconciliando com Deus através da tua vida, do teu testemunho de vida? Será que o teu coração tem sido como aquilo que Deus reservou você para ser? Sabe, irmãos, eu vejo que assim como os templos passados foram negligenciados pelos homens, esse templo de hoje também está sendo negligenciado. Quando você fuma, bebe, prostitui, mente, quando você trata da sua vida espiritual com um desdém tão grande, de uma maneira tão esquecida, tão relaxada, tão promíscua, você está, mais uma vez, profanando o templo do Senhor. E sabe no que isso vai dar, querido? Olhe para mim. Isso vai dar na quarta destruição. A Bíblia diz que esse quarto templo que somos nós, se não formos fidedignos até a morte, nós seríamos destruídos com Satanás, a besta, os falsos profetas e o anticristo. Então nós fomos separados para sermos lugar de santidade, lugar de adoração. Nós fomos criados para reunir o mundo para se reconciliar com Deus. Se o motivo pelo qual Deus te formou e te criou como templo, como casa e como igreja não acontecer, Ele tira. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.